Olá, que bom encontrar com você outra vez. E o que nós vamos conversar hoje é um negócio muito interessante. As suas memórias são mais do que aquilo que você lembra em conversa de bar, conversa com a família. Elas podem ser as responsáveis por aquilo que você é. Você é a soma de tudo que te aconteceu antes de hoje. Chegou até aqui, isso que você é, bem ou mal, é a soma das suas vivências que você recorda. Como isso impacta? Dá para mudar alguma coisa na vida a partir disso? Tema deste Pode Tudo. Apoio Coldtrack Rastreamento. Seu carro na palma da mão. Quem vai falar sobre este assunto é a autora deste livro, O Poder das Memórias. É a doutora Marisley Brasileiro, que é doutora em Ciências da Saúde, ela é enfermeira formada, mas hoje é professora da Escola de Enfermagem, Escola de Medicina, e é presidente da Academia Goianiense de Letras. É um prazer te receber aqui. Prazer, todo meu, Cassim, grande Cassim Zaiden. Que alegria. Que alegria estarmos aqui com essa nova obra, trazendo um pouco de contribuição para a nossa individualidade, para o nosso autoconhecimento, mas também fazendo com que as pessoas possam refletir um pouco mais a respeito das suas lembranças e do poder que elas têm nas ações e nas reações. A doutora Marisley, ela é palestrante também, já proferiu palestras em vários lugares do Brasil, do exterior, né? E tem mais de 40 livros publicados mais ou menos, e este é o mais recente, que é da editora dela mesma, Culturas, né? Sim. Porque, só para começar, a gente tomar conhecimento, por que é que vocês decidiram, vocês, eu digo porque você e o seu marido, que também é escritor, o Emídio Brasileiro, por que vocês decidiram por uma editora própria? Nós temos vários livros publicados, tanto eu quanto o Emídio. Esses livros estavam em editoras paulistas, mineiras e até no exterior. E goianas também, também editoras goianas. Então, nós começamos a coletar, trazer de volta esses livros para que eles pudessem tomar um caminho um pouco mais amplo. Então, nós ressuscitamos a nossa editora, né, uma editora que nós tínhamos há mais de 30 anos, e depois enviamos para fora. Então, agora, nós estamos resgatando esses livros para que nós possamos acompanhá-los e torná-los realmente uma literatura que possa contribuir para a sociedade atual. Então, nós estamos revisando, reeditando os livros, porque também são livros, Cassim, são romances, são livros técnicos e científicos, são livros que contribuem de maneiras diferentes. Daí o nome Culturas. Você viu o Tratado dos Evangelhos, de Emídio, né? Um livro de 800 páginas, né? Capa dura. Então, são livros diversos. Então, nós estamos organizando esses livros agora. O poder das memórias. Memórias é aquilo que faz a gente ser o que é. E a psicologia, a psicanálise trabalham com isso daí, com memórias. Sim. E trabalham para poder fazer com que o paciente entenda o que ele passou, como que aquilo afeta a vida dele. O poder das memórias trata do quê? O poder das memórias, Cassim, é como você pode utilizar as suas lembranças e ressignificá-las para que você possa mudar o seu presente e, com isso, mudar o seu futuro. Cassim, as memórias, elas moldam a nossa individualidade. Santo Agostinho já falava isso, que se você quiser encontrar a verdade, quiser encontrar a sua individualidade, e até se você quiser encontrar Deus, vá atrás das suas memórias. Mas muitas vezes nós somos reféns das nossas próprias lembranças. Como é isso? Exemplo, vamos imaginar que você tenha passado por algum sofrimento na infância e tentou esquecer esse sofrimento, essa dor, essa visão ruim, ou esse machucado que você teve, alguma coisa assim. No presente,
você se pega agindo e reagindo não conforme um adulto, mas conforme aquela criança que ainda se lembra daquela dor que teve na infância. E aí, eu digo o seguinte, que há pessoas que se lembram mais das memórias boas do que das memórias ruins. Você, por exemplo, quando aprendeu a andar de bicicleta pela primeira vez, lembrou aí? Lembrei. Lembrou? Eu até caí pouco. Caiu pouco. Ó, caiu. Então, vamos lá. Então, há pessoas que se lembram do joelho ralado, né, de que caiu e várias vezes e se levantou. E há pessoas que se lembram do vento batendo no rosto, da sensação de liberdade, do consegui andar de bicicleta, pedalar, sem rodinhas, agora o mundo me pertence. Então, as pessoas que se lembram dos episódios passados com foco na dor, elas tendem a sofrer um pouco mais do que aquelas que, mesmo que tenham passado pelo momento de dor, elas vão retirar dali a lembrança boa e vão sempre se lembrar. E esse arcabouço positivo forma um alicerce para que a pessoa tome decisões na vida. Mas essas memórias boas também, a forma como cada pessoa encara aquilo que lhe aconteceu, também não é uma característica individual. Tem gente que já é otimista por natureza. Sim. E tem outros que são pessimistas por natureza. Tem até eu me lembro bem de uma imagem que é uma figurinha muito interessante. 2 casais embaixo de uma árvore bem florida, o sujeito leva para cima e fala assim, mas isso é lindo demais. O outro falou assim, mas isso faz uma sujeira, entendeu? Então... Sim, tem as pessoas que são assim e não está nada errado. Isso não é um erro. Inclusive, há pessoas que têm uma habilidade para identificar falhas, identificar erros, e elas precisam usar isso de maneira adequada. Então, elas identificam um problema. Mas se ela ficar só no problema, ela passa a ser uma pessoa melancólica, muito mais triste, muito mais angustiada. Mas se ela olha para aquele problema e vê no problema uma oportunidade para crescimento, para comércio, para vendas, enfim, para criar soluções, assim ela fica rica. Aliás, não, ela fica milionária. As pessoas mais prósperas são aquelas que identificam problemas e pensam em soluções ágeis que possam ser resolvidas em pouco tempo. Mas para que ela tenha essa visão de ver o negativo e cobrir esse negativo com um positivo, ela precisa criar o hábito de ter boas memórias. Como faz isso? Essa é a pergunta que eu ia fazer agora. Como é que eu tenho, as coisas acontecem, eu me lembro ou não me lembro, e as coisas têm aquela carga emocional que eu vou valorar, né? Dizer se é boa ou se é ruim. Então, mas como é que eu vou só ter aí memórias boas, né? O cérebro é preparado para aprender na alegria, não na dor ou na tristeza. Vamos lá. Para você, a criança aprende mais com um professor legal, divertido, ou com um professor carrancudo, que só dá bronca e diz que ele não é burro e não sabe nada? Eu tive dos dois tipos e aprendi mais com o cara que era legal, fazia piada, ria, explicava com uma maravilha. Exatamente. Por que isso acontece? Vou te levar agora lá para dentro do cérebro. Nós temos, dentro do nosso sistema nervoso, temos o sistema límbico ou sistema emocional. Aqui bem no meio do cérebro. Se eu colocar um alfinete daqui para cá, eu vou chegar no meio, que é o sistema límbico. Então, vamos imaginar que eu vou partir nesse momento. Então, eu tenho aqui no meio esse sistema límbico, onde eu tenho o hipocampo, responsável por armazenar memórias de curto prazo. Curto, médio e longo prazo. Só que eu tenho embaixo dele aqui uma estrutura do tamanho de uma amêndoa chamada amígdala. Não é essa amígdala mais não. Amígdala. Agora tonsila palatina, quer dizer, já, né? Então eu tenho o hipocampo, eu tenho a amígdala, eu tenho o fórnix, eu tenho o corpo caloso, eu tenho várias estruturas aqui que eu não vou me ater a elas agora. Mas vamos nos ater à amígdala. Essa amígdala, recentes descobertas, comprovaram que, na verdade, é ela que dá o start quando você está numa situação de luta ou fuga.
de perigo. Então, se você se deparou com uma situação que vai te gerar medo, que você vai se sentir ameaçado, o que ela faz? Ela vai acionar, por meio de neurotransmissores, a sua suprarrenal, que vai liberar adrenalina, que vai estimular o coração a acelerar, que vai jogar sangue para as pernas para você fugir. Tudo bem, isso é incrível, isso é orgânico. Nós, no decorrer do dia, nós sentimos medo, raiva, nojo, né? Mas também temos esperança, temos alegrias, temos sentimentos, porque somos humanos. Aonde que isso está? Se você passou por uma situação de medo na infância, por exemplo, você foi ler uma redação, isso não aconteceu com você, claro, né? Mas você foi ler uma redação na 5ª série e alguém riu de você porque você errou, ou a professora te criticou severamente. Você vai ficar quieto, você não vai falar nada. Vai ficar chateado e tudo e pronto. Só que a probabilidade de você nunca mais falar em público a vida inteira é enorme. Porque você era pequeno e aquele problema foi gigante para você. Você estava na formação da sua identidade, você foi ofendido e humilhado. Então, lá no final do curso, quando você for apresentar o TCC, a hora que você abrir a boca para falar, vai travar. Você vai fugir de apresentações em público. Você vai fugir de profissões que exponham o seu rosto e que exponham a sua voz. Então, o que você tem que fazer? Vamos lá. Falei o problema, certo? Solução? Vamos lá. Então, você, hoje, adulto, você precisa mentalmente acessar essa memória da infância, ir lá e falar para aquela criança: parabéns, você fez o que pôde nas circunstâncias que tinha, com a maturidade que tinha. Agora, se perdoe a professora, perdoe seus colegas, porque você era apenas uma criança e você foi muito corajosa em ler em público. Volte a falar em público, porque agora ninguém vai te vaiar ou ninguém vai te criticar. Isso cura. Isso cura. Mas sim, eu imagino que sim. Se você foi lá e apagou o problema da forma como ele era visto naquele momento, claro. Agora, como é que você faz essa caminhada? Você faz um retorno, depois você vai lá e explica para essa criança imaginária o que era aquela situação. Mas como fazer aquele retorno para que você hoje possa ter um outro comportamento? Você já teve uma carga enorme de vivência sobre aquilo. Aí é o livro Poder das Memórias. É o livro. É o livro Poder das Memórias. Por quê? O que acontece? Eu descobri, Cassim, que eu tenho algumas memórias assim, algumas travas. Eu descobri. Eu sou professora do curso de medicina, 3º período. Justamente da disciplina que tem conexão com neurociências. E é um conteúdo que eles veem assim como difícil, como complexo, é aquilo que eu te falei, não existe nada difícil. É complexo, profundo e desafiador. Então, eu comecei a organizar esses conteúdos para ajudar os alunos. E eu descobri que sabe-se muito sobre cérebro, mas muito pouco sobre memórias. Então, eu fui atrás dos tratados, dos livros, né, dos artigos científicos, das recentes descobertas. E eu tive um material denso. Esse material, eu fui organizando com o tempo. Eu falei assim, mas gente, e as minhas memórias? E esse é o primeiro livro que eu escrevo na primeira pessoa. Então, eu começo a escrever as minhas memórias, agora respondendo a sua pergunta, eu começo a escrever as minhas memórias, a minha infância, adolescência, como foi a minha relação com os meus pais, com as minhas irmãs, todas as questões que eu passei. E aí eu vou conduzindo o leitor para as minhas memórias, dou suporte de neurociências e deixo aqui no final de cada item atividades para que ele escreva. Então, assim, quando ele terminar de ler o livro, ele vai ter escrito o livro dele com as memórias dele, guiado pelas minhas memórias. Memória é um negócio interessante porque ainda não se sabe onde que elas ficam, né? Um dia, numa entrevista que eu fiz aqui com um psiquiatra, grande amigo meu, que lamentavelmente perdemos no mês passado, um cara que eu gostava muito, o Dr. Calil. E ele veio aqui, em entrevista com o psiquiatra, eu perguntei,
Calil, onde é que fica a mente? Eu gostaria de saber também. Entendeu? Porque não está nessa massa, não está no físico. Entendeu? O nosso corpo todo tem memórias. Quer ver? Você não se lembra quando foi que você teve a primeira virose. Mas a sua célula B, lá do seu sistema imune, sabe. Tanto que se você teve catapora uma vez e você entrar em contato com o patógeno, ele vai lembrar, vai falar assim, olha, existem conexões que fazem com que as células se lembrem. Quando você levanta pela manhã, então, nossas células de defesa têm memória. O músculo tem memória. Se você foi um atleta na adolescência, aos 60, 70 anos, seu corpo ainda consegue fazer atividades. Quando você levanta pela manhã, pega a escova de dentes e vai escovar os dentes, você não precisa usar a memória cognitiva ou declarativa para dizer, agora vou colocar a pasta de dente, que é uma substância, nesse objeto de plástico. Você não faz isso. Seu corpo tem memórias. Ele simplesmente faz. Né? Quando eu falei do hipocampo, ele tem estruturas que armazenam memórias. Nada mais são do que sinapses. E recentemente um estudo publicado fala de uma cola, que existem memórias que são, sinapses que são coladas. Na verdade, nosso cérebro, ele é só 15% de neurônios. O restante é grude, é cola. São células da glia. Glia quer dizer cola. Então, essa pequena porcentagem de neurônios, eles fazem sinapses. Todas as vezes que eu vejo uma informação. Então, nesse exato momento eu estou vendo esse copo, eu sei que ele é um copo. E isso é uma memória de longo prazo. É o que eu chamo, aí eu falo, copo é uma memória declarativa. Mas o ato de pegar o copo sem olhar e levar a boca para beber, essa já é uma memória não declarativa, que está conectada ao meu cerebelo. Quando eu falo de sinapses, eu estou falando de bomba de sódio e potássio, para que ocorra o potencial de ação. Eu estou falando de cálcio, porque eu preciso do cálcio. Eu preciso de AMP cíclico, que são substâncias químicas. Então, aonde está a memória? Ela está no corpo todo, por meio de reações químicas. Aí você perguntou, aonde está a mente? Cassim, se você parar por alguns segundos e fizer o seguinte exercício, não sei se eu já te falei esse exercício. Se você fizer o seguinte exercício, polegar esquerdo, cada movimento do seu corpo. Mexi o olho, tá aqui esquerdo. Polegar direito, cada pensamento que me vier à mente. Se você fizer isso deitado por alguns minutos, logo seu polegar esquerdo vai parar, não é? Porque o corpo parou totalmente, virou estátua, certo? Não parou totalmente porque o coração tá batendo, tá filtrando, tá? Ok. E os pensamentos vão chegando, você mexe o polegar direito. Quando não vier mais nenhum pensamento, seu polegar direito vai parar de se mexer. Então, esquerda é seu corpo, certo? Direita é a sua vigília, é o seu cérebro, certo? Quem está controlando isso? A mente. É alguma coisa fora do cérebro. Então, fora do cérebro. Fora. Por isso que eu falo do poder das memórias, Cassim. As suas memórias não podem ser você, mas elas são. Elas fazem a sua individualidade. Mas você não pode se deixar ser refém de memórias ruins do passado. Porque é isso que atrapalha as relações. É isso que te atrapalha, às vezes, crescer na vida. Porque alguém, algum dia, falou assim, olha, o rico não entra no reino dos céus. Você não pode ter lucro. Isso é memória falsa, interpretada de maneira incorreta. Jesus só quis dizer que para que você não pensasse só nisso a vida toda, né? Para que você pensasse em outras coisas. E aí, toda vez que você vai colocar preço no seu produto, no seu serviço, a memória negativa falsa vem e diz assim, você não tem valor, você não pode ter dinheiro. E aí a pessoa não prospera. Mas isso não fica tão claro. Sabe como que isso se manifesta? O dinheiro entra
E a pessoa fica doidinha para gastar. Porque não pode ter dinheiro na mão, porque dinheiro é sujo, dinheiro é coisa feia. E aí nunca tem, nunca prospera. Então a gente precisa parar para pensar se o que eu estou fazendo agora, nesse exato momento que eu estou fazendo aqui agora, se eu estou fazendo por individualidade ou estou apenas sendo refém das minhas memórias. Aqueles medos que tem, aquelas fobias, é resultado disso também? Pode, não é que é taxativamente, pode ser resposta de coisas acontecidas em algum momento da vida. Tu vê uma barata, sobe na parede. Sim. Vê uma cobra, então ele desmaia. Sim. Vê um percevejo. Sim. É isso? É isso. Essas fobias todas, em algum momento, houve uma descarga adrenal tão forte que aquilo ficou colado. Então, por exemplo, alguém que foi mordido por um cachorro aos 4 anos de idade. Ele vai ter 30. Se ele não resolveu isso, a hora que ele encontrar com um cachorro do lado da rua, ele vai mudar de rua. Ele vai ter raiva até de dono de cachorro. Ah, mas não é um pitbull, é um chihuahua. Mas ele não quer chegar perto. Ele dá taquicardia, porque o medo se tornou um trauma. E vou além. Conhece alguém que tem bursite? Bursite. Bursite. Conheço. Gente com problema bursa, que já, por problemas repetitivos, né, inflamou. Bursite. Várias pessoas com bursite, eu tenho observado isso. Muitas pessoas com esse problema de saúde, na verdade, são pessoas que se controlam, que passaram por raiva e gostariam de ter socado alguém, mas por princípios não teve coragem. Só travou. Então, cada vez que a mente falava assim, agora eu vou socar esse sujeito. Não posso, porque eu sou uma pessoa cristã, sou uma pessoa elegante, eu não posso fazer isso. Então, aquele estímulo vinha, aquela sobrecarga, e aí, de repente, a pessoa se pega com uma inflamação na bursa. Isso não é novidade não, Cassim. Isso é Louise Hay. Cure seu corpo. Ela falava já de todas as somatizações, todos os aspectos emocionais, as emoções contidas, as emoções negativas contidas, retidas, que vão se manifestando no corpo. E é isso. Você disse aí que tem um problema que ficou escondido. Como é que, às vezes, algum problema que hoje determina comportamento, que eu não lembro mais. Então, eu sei que ele está em algum lugar, mas eu não consigo acessar esse lugar. Sim. Onde essa memória está, para tentar identificar o que gerou o comportamento que eu tenho hoje. Isso. Eu trago os conceitos de memória, né, que os principais cientistas trazem, mas eu trago também os 2 tipos de memórias. Vamos lá. Nós temos a declarativa e a não declarativa. Para responder a sua pergunta, vou usar essas 2 classificações. A história do copo que eu bebo e a história do copo que eu falo. Isso. A declarativa é a de curto, médio e longo prazo. É aquela informação cognitiva que está lá atrás, né? Você aprendeu sobre geografia, história, matemática e tudo. Então, essas memórias você resgata. Se eu te perguntar aqui o nome da rua onde você nasceu, não sei se você vai lembrar. Rua 4, com a Avenida 25, número 306, Barreto. Maravilha, né? Tá. Tô bem, né? Não tô com Alzheimer ainda, não. Meu Deus, que maravilha. Então, declarativa. Se você me falar um número de telefone agora, eu não vou precisar anotar. Você me fala que eu já registro aqui. Essa é a de curto prazo, ok? E também memória de trabalho. Agora, vamos à não declarativa. A não declarativa, ela acontece por repetição ou por associação. É aí, Cassim, que eu chamo de memória que fica no espírito. Por quê? Porque eu posso falar sobre gentileza, eu posso escrever sobre gentileza, eu posso postar todos os dias nas redes sociais sobre gentileza, mas eu posso não ser uma pessoa gentil, porque eu não pratico isso. Então, para que eu seja uma pessoa gentil, eu preciso colocar isso em prática até que isso se torne automático.
respondendo a sua pergunta, como é que eu acesso aquelas memórias que estão escondidas lá no fundo? Na sua prática. Então, por exemplo, você chegou ali, me encontrou sorridente. Esse é você. Esse é o ser. Esse é o Cassim Zaiden. Essa pessoa alegre, expansiva, né, e que irradia luz. Isso é o ser. Você aprendeu isso, você é assim. E isso ninguém te tira. Essa é a sua prática. Agora, se alguém, em algum momento, na adolescência, na infância, tinha o hábito de ser sempre sorridente, e por várias vezes, cada vez que sorria, alguém falava assim, para com isso. Ah, você ri pra todo mundo. Uma vez. Ah, não, pode parar com esse negócio de sorrir. Ah, você tá muito dada. Ah, várias vezes, isso se torna algo... Isso se torna memória declarativa de longo prazo, e isso se torna memória declarativa, ou não declarativa, associada e registrada nos hábitos da pessoa. Onde está isso? Na mente, né? Na mente. Na mente. Na mente. Está no hipocampo, porque ela acostumou isso. Porque toda vez que ela ia sorrir, alguém criticava e ela falava, parou de sorrir. Então, a repetição. Por isso que as crianças precisam ser preservadas de cenas ruins, de momentos ruins, de qualquer tipo de violência. Já foi provado que aquela coisa da palmatória, de bater, não gera aprendizado. A dor não gera aprendizado. A dor gera medo. Dor você vai sentir a vida toda, mas você não precisa sofrer com essa dor. E outra coisa, nós não temos amnésia. Nós não podemos fazer assim, eu não quero nunca mais lembrar disso. Não, você vai lembrar. A questão é como relembrar sem sentir dor. Mas pessoas que passam por traumas muito fortes, é difícil achar que aquilo ali vai ensinar alguma coisa para ela. Tem gente que consegue. Você vê os que foram prisioneiros de guerra no nazismo, né, em Auschwitz, por exemplo, os que conseguiram sobreviver, saíram de lá, construíram famílias, né? Ainda mesmo velhos, se conseguem relembrar, sabem das perdas que tiveram de entes queridos num campo de concentração. Muitos se deram bem na vida, mas aquilo, não sei, como é que aquilo poderia ser uma memória positiva, uma dor tão intensa daquela? É tão intensa que quem não viveu não consegue descrever. Eu coloco logo isso aqui no primeiro capítulo do livro Poder das Memórias. Olha, eu estou lendo por osmose, então, só porque eu peguei o livro aqui já estou sabendo. Né? Pois é. Logo no primeiro capítulo, eu aprendi com a minha mãe a recontar histórias. Então, não vou contar aqui toda a história da minha mãe, mas ela, filha única de um grande fazendeiro, né? Mas que a minha avó não queria ter muitos filhos e acabou falecendo muito cedo. Aí meu avô casou com uma outra mulher e tudo, que tinha outros filhos. Então, ela teve esse sofrimento. Aí se casou com meu pai, tudo, viveram uma relação incrível, mas aos 25 anos de casados, se separaram. E ela era dona de casa, né? Então, ela teve que começar do zero. Então, assim, para ela foi muito traumático e tudo. Só que, com o passar do tempo, a forma como a minha mãe sempre recontava histórias de tudo que acontecia de ruim com ela, me ensinou que não é aquela coisa de poliana, não. Ela contava que quando a minha avó faleceu e que essa mulher, depois que meu pai se casou, essa mulher tinha uma filha. E que minha mãe era assim, sozinha, e começou a ter uma amiga. Na verdade, essa filha roubava o enxoval dela, fazia todo... entendeu? Falsa amiga. Falsa amiga, né? Mas assim, tinha toda essa forma. Então, como que ela contava a separação do meu pai? Ela falava assim, mas como que eu passei tanto tempo só cuidando de casa? Hoje eu cuido das fazendas, eu cuido dos aluguéis, eu resolvo, eu vou a banco. Ai, mas como foi bom, entendeu? Ela recontava a história dela, mamãe faleceu ano passado, ela recontava a história dela de uma outra forma. Então, é a chave desse livro, é a ressignificação das memórias. Então, quando esses, por exemplo, prisioneiros dos campos de concentração,
eles passaram a contar aquelas histórias como vitoriosos e não como um muro de lamentações. Ah, como eu sou vítima. Ah, como eu sofri. Ah, como ninguém nunca me amou. Meu pai me abandonou, minha mãe nunca me amou, desde a barriga. Ah, que pra mim nunca deu certo. Pare com isso. Reconte as suas histórias no formato de luz e não no formato de tristezas e trevas, porque tudo é aprendizado. Mas, sim, algumas pessoas parece que elas se sentem bem dentro do coitadismo, porque é uma situação confortável, porque eu digo que eu tive isso, assim, aconteceu isso comigo, então, se eu sou assim, é por isso mesmo, porque é mais confortável. Sim. Eu ganho a simpatia dos outros, até a dó dos outros, né? A caridade, e eu não preciso fazer nada, eu não consegui fazer nada, porque também eu fui assim, ou seja, ele se conforma, porque é uma zona de conforto para ele. Não fica esforçando muito, não. Vai desse jeito. Para que eu vou me esforçar? Parece que você tem outro capítulo aí. Página 125 do capítulo 5. Ele se sente bem em ser um coitado. Para que ressignificar memórias ruins? Eu falo da relação folgado-sufocado. Ah, é? Relação folgado-sufocado. Quer ver como é, às vezes, confortável estar nessa situação de vítima, de que o mundo me fez mal, a minha família, né? A pessoa tem um corpo saudável e fala assim, ai, mas de vez em quando... É confortável, é uma zona de conforto. Então, uma frase do folgado, a culpa é do outro. Depois eu faço, estou sem inspiração. Não me irritem, ou pego um atestado. O que acontece? Aí tem o sufocado. Quem alimenta o folgado é o sufocado. O sufocado também sofre porque é aquele estressado que quer tudo a tempo e a hora. Um alimenta o outro, é como copo e água. O sufocado é aquele que está sempre se cobrando. Quer tudo certo, quer tudo na hora. Se eu não fizer, ninguém faz. A culpa é de alguém, né? Tenho que fazer além para que me amem. Eu tenho que dar coisas para as pessoas para que eu possa ser amado. Eu tenho que fazer além, tenho que fazer a mais. Eu estou falando de forma desequilibrada. E eu até trago um exercício para a pessoa que estiver num desses polos, ela escrever aqui. E o que isso tem a ver com memórias? Por exemplo, vamos imaginar que uma criança não tem atenção dos pais, muitos filhos, né, muitos irmãos e tudo, e que ela nunca tem a atenção que ela deveria ter. Aí, de repente, ela fica doente, assim. Ela tem febre, ela fica acamada. E a família toda passa a dar muito carinho, muita atenção, ela ganha colo, ela ganha presentes, ela passa a ser especial. Aí o que ela faz? O que fica na memória dela? Doença toda semana. Exatamente. Por quê? Porque a vida é um horror, é uma miséria, uma tristeza. Ninguém me ama, ninguém me gosta, ninguém me respeita, ninguém cuida de mim. Aí lá na unidade de saúde, com uma febre, com uma gripe, uma infecção, alguma coisa assim, aí, a gente estuda isso na enfermagem, né? Aí ela tem o carinho da enfermeira, ela tem uma medicação, ela tem alguém que olha nos olhos dela e fala assim, o que você tem, o que você precisa, eu vou te ajudar. Então, essa pessoa vai lavar as mãos? Vai beber água? Vai ter alimentação saudável? Não é produtivo para ela, porque ela vai estar sempre saudável. Mas não estou dizendo que todas as pessoas são assim, hein? Tem que tomar cuidado. Estou dizendo que existem situações na nossa vida que nós somos recompensados por comportamentos inadequados e memórias ruins. Você diz que até um pontapé é bom porque bota a gente para frente, né? Às vezes uma coisa ruim acontece, mas te joga para frente. Agora, é preciso, e aí que é o problema, às vezes o sujeito conseguiu o diagnóstico, Sim. Só que ele precisa parar de procrastinar Sim. e começar a agir para buscar alguma coisa. Sim. O duro é encontrar a força de vontade necessária para ele seguir no rumo daquilo que vai curá-lo. Capítulo 6. Osmose funciona, doutora. Capítulo 6. É mais vantajoso você trabalhar as suas boas memórias. Por quê? As pessoas otimistas, com uma expressão
alegre, suave no rosto, ela tem muito mais chance de ser selecionada, de ter o seu currículo selecionado numa entrevista do que aquela que está sempre assim, de cabeça para baixo, triste. Né? Muitas vezes você então fez um concurso e aí você tem um currículo excelente e você passa, você é aprovado sem uma entrevista. Mas você não vai conseguir ficar nesse trabalho se você não for uma pessoa que interage com as pessoas e que diz assim, vamos fazer isso juntos. Tá, ok. Preciso disso. Claro, posso ajudar. Né? Por gentileza, por favor. Essa pessoa que cultiva as boas memórias, que cultiva as virtudes, que está sempre lendo, estudando e vendo literatura edificante e que trata as pessoas bem e que principalmente se trata bem, se cuida, essas pessoas são mais felizes do que aquelas que não se cuidam, daquelas que não investem em si, no seu conhecimento, na sua saúde, na sua imagem. Então, esse lado de cá é vantajoso. Saia desse lado de cá. Não estou dizendo que não vai ter, porque há dias e dias difíceis e tudo, né? Mas tem até agora não me lembro se é Eclesiastes, se te mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Então, hoje para mim está sendo um dia maravilhoso, fantástico. Estou aqui com você fazendo essa entrevista. De manhã também aconteceram muitas coisas boas, muitas realizações e à noite também vão acontecer. Ontem já foi um pouco complicado, mas eu cheguei no final do dia e falei, ufa, sobrevivi, mas muitos desafios. Então eu vou ficar lembrando o tempo todo? Não, vamos puxar a parte da luz, não é aquele otimismo bobo de quem fala assim, vai dar certo. Não, fica tranquilo que vai dar certo, vou sentar aqui, Deus proverá. Não. Não é esse otimismo bobo. É a pessoa que entende o processo, começo, meio e fim. De nada adianta eu colocar uma foto, né? Eu vejo os adolescentes colocando, coloca uma foto lá de uma pessoa bombada, musculosa, se ela não puxar o ferro, se ela não fizer. Não, você tem que viver o processo. Você, doutora, é também espírita. Sim. Integra, inclusive, a Academia Espírita do Estado de Goiás, né? Sim. Tem algumas coisas, a gente sabe que nós não somos físico. Isso daqui é uma casca temporária, muitos podem até nem acreditar, outros não precisam acreditar em nada, não tem problema nenhum. Eu sempre acho que todos estão com a razão. Sim. Porque se existir alguma coisa do outro lado, mesmo que eu não acredite, eu vou para lá. E se eu acreditar, ótimo, também vou para lá. Ou seja, o que está planejado para ser, vai ser independente dessa minha crença. Sim. Mas esse lado nosso, espiritual, ele também traz memórias Sim. de outras vivências. Sim. Né? Que nem sempre essas memórias estão muito claras. Sim. Aí fica um pouco mais difícil. Ou seja, é alguma coisa que eu não vivi, não está na mente que eu tenho hoje, mas está nos reflexos de que ficaram na minha vida, que eu estou levando hoje. E como é que elas ficam? Exatamente, como é que elas ficam? A grande pergunta é, como é que o espírito leva memórias de uma, você quer dizer, de uma encarnação para outra, né? Uhum. Como? Vou te responder com uma pergunta. Por que é que há crianças que 1 ano de idade já tocam piano? Toca piano. Mas elas não se lembram quando vão, por exemplo, aos 6, 7 anos, respondeu a questão na prova lá, elas não se lembram do texto que elas leram, mas ela toca piano. Simples. De novo, memória declarativa e não declarativa. Aquilo que eu falo, mas se eu não fizer, ela não está na minha memória integral, que a gente pode chamar de memória espiritual. Então, se eu, numa vida passada, li muito sobre um determinado assunto, não que eu vá me lembrar do assunto, mas quando eu olhar aquelas letras e eu tiver o hábito de ler, isso é que vai ficar. Então, eu preciso ler nesta vida, entender, e eu preciso praticar.
se eu não vivenciar Cassim, não vai para o espírito. É o exemplo que eu falo da gentileza. Eu posso falar sobre gentileza, escrever sobre gentileza, postar sobre gentileza, mas se eu não for uma pessoa gentil, muito obrigada. Ah, com licença. Ó, claro, pode passar. Ah, por favor. Isso não fica no espírito. É isso que vai. É a não declarativa. É a memória da vivência, da prática, do cotidiano. Nós somos seres tão complexos que muitas coisas que a gente faz, elas não têm uma ligação direta com fatos que nos ocorrem. Sim. Às vezes eu faço uma coisa, mas aquilo foi provocado por uma outra coisa diferente. Você Sim. deu esse exemplo aí da pessoa que posta coisas gentis, que fala coisas gentis, sempre no abstrato, Sim. né? Mas ela no cotidiano não tem a gentileza que ela prega nas coisas que a gente vê. A impressão que fica pode ser que ela esteja buscando a admiração de alguém. Ou seja, faltou na vida dela a admiração, na vida cotidiana, admiração, respeito, que levaram ela a ser uma pessoa indelicada. Então ela posta alguma coisa para ver se pelo menos nesse mundo virtual ela comece a receber uma admiração de alguém para poder, se não tiver isso, ela não vai conseguir transferir para a vida prática dela a gentileza que faltou quando ela precisava. Isso, e muito bem lembrado isso, eu vou usar a teoria da cebola, que tem várias, né, a teoria da cebola que tem várias camadas. Eu recomendo que as pessoas postem sobre gentileza, sobre respeito, sobre responsabilidade, frases boas. Faça isso. Mesmo que você não seja. Hoje você só postou, você nem leu, você só queria postar isso para mandar em direta para alguém. Hoje você só fez isso. Amanhã você vai começar a procurar, e o seu cérebro faz isso, você vai começar a procurar outras frases de gentileza. Fotos de pessoas sendo gentis. Olha a camada da cebola. Tá entrando? Uhum. Era só casca. Segunda camada. Você já começa a procurar e você já começa a ler mais sobre o assunto. Terceira camada. Você começa a ler livros sobre isso. Diferentes autores. Guardei essa frase. Toda vez que eu preciso, eu lembro dessa frase aqui sobre gentileza. Gentileza gera gentileza. Certo. Quarta camada. De repente, do nada, numa determinada situação, onde você não saiba o que fazer, você vai lembrar dessa frase. Gentileza gera gentileza. Então é melhor eu ser gentil. Vai, meu filho, pode passar na minha frente, não tem problema. Olha, começou a praticar. Daqui a pouco você está fazendo igual quando você sai de um cômodo e desliga a luz automaticamente. O que você faz? Não para pensar. Não está mais usando a memória declarativa. Você está usando a não declarativa, aquela que está em nível celular. E aí você passa a ser uma pessoa gentil. Isso leva tempo? Leva. Demora? Demora. Mas comece por aqui. Comece pelo superficial. Mas fulano é hipócrita. Fica postando essas coisas aqui, mas nem é. Calma, pelo menos ela está no caminho. E aquele que nem isso faz. Doutor Marisley, eu sei que muita gente está acompanhando essa conversa, muito interessante, porque está falando de cada um de nós, está perguntando assim, como é que eu faço? Eu tenho uma porção de defeito, e todos nós temos, né? Uns muito mais, outros bastante mais, porque todo mundo tem defeito, mas ele está perguntando, eu queria ser melhor. Será que tem alguma coisa a ver com memórias que eu trago? Como é que eu vou fazer essa autoanálise para saber quais as memórias determinaram o meu comportamento e resultaram naquilo que eu sou? Faça como eu fiz. Uma pessoa Escreva um livro. Cheia de imperfeições. Escreva um livro. Escreva um livro. Quantas pessoas você já viu, Cassim, que passaram por momentos traumáticos, difíceis, e que resolveram escrever um livro sobre a sua vida? Recentemente eu vi, acho que Roberta Miranda, né? Roberta Miranda passou por cada momento difícil, complexo da vida dela, de violência familiar e tudo, de problemas seríssimos. E ela escreveu um livro sobre a vida dela, tendo a coragem de contar tudo isso e de como ela superou todas essas dificuldades, se tornando uma cantora maravilhosa, uma compositora genial. Então isso é ressignificar as memórias.
Faça isso, escreva. Ah, mas eu não sou escritor, não sou bom em português, eu não sei nem o que é crase. Não importa. Não importa. Escreva. Esse ato de escrever te faz ressignificar as suas memórias. E quando você coloca no papel, a própria mente já vai organizando o seu raciocínio. Ah, mas quando eu começo a escrever, eu rasgo e jogo fora porque eu não quero que ninguém leia. Não rasgo e jogo fora não, guarde. Vá guardando, tranque numa gaveta, faça um diário. Não sei como que você vai fazer. Escreva. Não precisa escrever para o mundo, escreva para você. Escreva, guarde, esconda. Daqui a 10 anos você vai ler e vai rir muito. Né? Eu encontrei material meu escrito recentemente, mas eu ri muito. Falei, como que essa garota tinha essa mente fértil nessa época, né? Então, escreva. Aí, se algum dia você tiver todo esse material organizado e perceber que a sua experiência de vida pode ser útil para outras pessoas que passaram pelo mesmo problema que você e que com a sua informação elas podem também ser resgatadas e se tornar pessoas melhores, conte isso para as pessoas. Tem uma frase que eu gosto muito que é, se você está atravessando o inferno, não pare. Não pare. Entendeu? Tá difícil, então não para, não. Deserto é travessia, não é ponto, né? Então, às vezes as pessoas atravessou coisas tão ruins e ficaram naquele lugar. Sai de lá. Não sai de lá. Não fique. Não fique, Frida agora, né? Não fique onde você não possa amar. Não permaneça onde você não puder amar. Porque quando você deixa de amar, e amar eu estou falando de um amor, né, um pouco mais profundo, quando você deixa de amar, você deixa de ser você. Mas se você está num lugar e você é amado, então é você que precisa aprender a amar. E não se cobre tanto, não se exija tanto. Eu até falo sobre isso a respeito das memórias na senectude. Cuide de suas memórias como você cuida dos seus joelhos. Como é que você cuida dos seus joelhos? Joelho é uma coisa problemática ao longo da vida, né? Cuide de suas memórias como você cuida dos seus joelhos. Por quê? Porque os joelhos, eles suportam o peso do corpo. Eles te dão a flexibilidade para você se mover, para você caminhar, certo? As suas memórias são da mesma forma. Então, se você sempre foi um atleta, aos 80 anos, você pode participar da maratona, certo? Certo? Sim. Se você sempre foi um atleta, inclusive você não vai aguentar. Até os 80 você está ali correndo. Eu vejo militares correndo na rua. Esses são os seus joelhos. Eles são lubrificados, você está acostumado a correr. Se você passou a vida toda sem ser um atleta da mente, não tinha o hábito de ler, nem de escrever, nem de jogar xadrez, nem de fazer nada disso, não queira fazer isso agora, depois dos 80. Mas tem características, tem personagens de humor, pessoas mal-humoradas, né? Viram piadas até... eu não sei se é característica de cada um, tem outro que ri de qualquer coisa, ri até quando vê desastre, né? E outros que são mal-humorados. Tem um personagem interessante, esses que rodam a internet, esse jeito muito mal-humorado. Ele entrou no bar da vila onde ele morava e falou assim, me dá uma pinga e põe a música, um disco do Nelson Gonçalves. O filho que atendeu, o rapaz que atendeu, falou assim, meu pai morreu. Aí ele levou os discos? Entendeu? Mal-humorado em tudo. Tem outro que vê um desastre e morre de rir. Isso é do gênio da pessoa, que é uma frase muito comum. Não é o gênio dele mesmo, deixa o gênio dele. Ou será que foi a vida que ele levou que o tornou aquilo que hoje as pessoas riem? Bom, aí agora você tem aquelas duas grandes teorias, né? Uhum. De que nós nascemos como uma página em branco. Você vai escrevendo. Que vai escrevendo. Ou a teoria de que nós já nascemos com uma estrutura mental, né? Então, quem é do bem, quem é do mal e já traz essas estruturas. Se nós entrarmos por aí, nós não vamos chegar a uma resposta. Então, tem tese e antítese, não vamos chegar a um ponto, certo? Então, vou responder de outra maneira. Nós somos individualidades.
Eu costumo dizer que nós somos essência divina. A nossa essência é luz, certo? E para a luz iremos, ok? Só que nós nascemos simples e ignorantes. E com a nossa vivência, a nossa relação com a nossa mãe, com o nosso pai, com os nossos irmãos, com a nossa vida, nós vamos absorvendo essas informações. Há pessoas que... E aí há várias teorias, né? As teorias astrológicas, né? Diz que os cancerianos do signo da água são mais reclamentos mesmo, né? Não vou entrar por essa teoria também. Mas nós somos as respostas para o mundo ao nosso redor. Eu sou eu, mas as minhas circunstâncias. Exatamente. Né? Ortega y Gasset. Exatamente. Agora, o indivíduo que é mal-humorado por natureza e que consegue transformar isso em piada, ou então que usa esse mau humor com genialidade, ou aquele que vê defeitos e transforma isso em uma solução, aí é a genialidade da má memória. É ressignificar isso. Então, é possível começar a refletir sobre aquilo que eu sou, Sim. buscando em minhas memórias. As memórias. Isso daí é o momento que alguém escolhe no dia para fazer isso? Na hora de dormir, ou um passeio pelo parque, numa caminhada? Como é que você sugere que alguém vasculhe as memórias para buscar explicação para comportamentos de hoje? Assim, o que eu vou dizer, eu não sei se eu recomendo para todas as pessoas, porque quando eu comecei a organizar o livro, eu comecei a fazer isso o tempo inteiro. Então eu acordava e falava assim, peraí, por que é que eu estou acordando e sentando na cama e não acordando e já fazendo 40 flexões? Porque foi assim que eu acordei a vida toda desde criança. Aí eu comecei a buscar todas as memórias e comecei a me perguntar, por que que eu vou tomar o café da manhã? Por que que eu como tão rápido? Por que que eu como 2 pães de queijo e não 1 pão de queijo? Por que que eu tomo café? Assim, eu comecei a me perguntar tudo para saber em qual o momento que eu deveria ressignificar as memórias. E você sabe o que eu descobri? Por que que eu tomava café? Aí eu parei de tomar café. Desculpa. Eu descobri que eu tomava café porque lá em casa sempre se tomou café. E eu falei, mas por que que eu tenho que tomar café? Se me deixa irritada, nervosa. Vou parar de tomar café. Rapaz, uma dor de cabeça uns 3 dias. Foi fácil tirar o café? Não, ué. Não. Mas eu me desafiei. Falei, mas por que eu tenho que tomar café? Eu não sou obrigada a tomar café. Mas porque aqui sempre foi assim. O pão me faz mal. Tem glúten, me faz mal. Por que o pão? Pronto. E a questão da alimentação é tão forte. Bom, já respondi sua pergunta, né? Podemos fazer isso o tempo todo. Uhum. Mas a questão da alimentação, e hoje nós temos um problema sério da questão da obesidade, a maioria das pessoas que está com sobrepeso e obesidade conecta momentos afetivos bons com o alimento. Então, às vezes ela nem percebe que ela está comendo rápido, está comendo, mas na verdade quando ela está numa boa companhia, ou o ato de comer é para ela um elemento afetivo. Então ela está trocando afeto por alimento. Porque no alimento ela não precisa devolver o afeto, ela simplesmente come. E aí, come mais do que deveria. Come na frente da televisão, nem sente o gosto do alimento, só vai comendo. E mais, ela vê no alimento, ao pegar, ela tem um problema para resolver. Em vez de ela resolver o problema, ela vai lá na geladeira e come como se estivesse resolvendo o problema. Mas na verdade ela só está comendo. É a questão do açúcar. É a questão da busca da satisfação imediata, porque eu não tenho nenhuma memória boa agora. Então eu preciso adocicar a minha vida. E aí nós temos o quê? Diabetes, temos hipertensão e todos esses problemas. Eu já vi pessoas que falam, hoje eu estava deprimido, eu saí, fui lá e comprei uns negócios lá que eu nem precisava. A compra ela quer compulsiva? se gratificar de alguma forma. Sim. Eu já vi pessoas, eu conheço pessoas assim. Postou lá no Instagram, mas peraí, ninguém curtiu, ninguém pôs um coraçãozinho, ninguém bateu palminhas. Isso é dopamina. Isso é busca de neurotransmissor. A dopamina que vai me dar toda aquela sensação assim de que parabéns, que eu fiz uma coisa legal e as pessoas, eu tive aprovação social. É dopamina.
Tô irritado, tô nervosa, né, meu coração... Isso é adrenalina. Eu tô numa irritação, tô num mau humor, tô num azedume. É cortisol alto. Vá fazer sua dosagem de cortisol, porque pode ser que você não esteja dormindo direito e aí tá azedo o dia inteiro. É cortisol, meu filho. Alguém disse que não dá 10 milímetros a quantidade de hormônios que o corpo secreta durante um dia. Mas só que esses 10 milímetros cuida da vida toda, né? Menos isso aqui. Tudo. Tudo regulado por hormônio. Tudo por hormônio. Quando o marido entende que a mulher é uma montanha-russa hormonal, aí vive milhares de anos juntos sem nenhum problema. Hoje ela tá bom. Tá, beleza. E pronto. É autoconhecimento. Por isso que é bom a gente ler. Porque é autoconhecimento. Quando a mulher descobre que o homem, após os 40 anos, ele tem uma oscilação de testosterona e que ele pode ficar assim um pouco mais paradão, sentadão na TV, não quer fazer nada, ou então que ele fica muito irritado, não tem paciência, quer que as pessoas sejam o controle remoto. Quando ela descobre isso, pronto, acabou, resolveu. Tá de boa. Físico também é importante cuidar, né? Importante cuidar dele. O bom dessa conversa foi pelo aspecto da memória, da mente. Existem alimentos importantes para a memória. E a sua capacidade de explicar a fisiologia humana. Porque é especialista nessa área, né? Então, isso fica mais fácil até fazer essa interação. Olha, eu sou corpo, mas eu sou mente também. Sim. E sou espírito. Sim. Bom, sim, não há como negar. Onde é que a pessoa interessada encontra esse livro? Ele está físico na Amazon. Ele está em várias livrarias. Aqui em Goiânia ele está em várias livrarias. E pelo meu Instagram também, DRA Marisley, você consegue ter vários links para você encontrar esse livro. Então, ele está na Amazon, está nas minhas redes sociais e está nas livrarias. Tá aí. A editora Culturas. E eu só tenho que agradecer pelas lições que eu recebi hoje da doutora Marisley, brasileiro. Agradeço. Foi um prazer enorme te receber aqui. O prazer foi todo meu, Cassim, e é sempre muito bom falar desses assuntos. E você fala muito bem. Isso é que é importante. Sabe obrigado. O que está falando. É o poder das memórias. Das boas memórias, é bom. É o poder das boas memórias. Eu espero que você tenha boas memórias aí para levar a vida, e se tiver alguma ruim atrapalhando no comportamento de hoje, você possa fazer uma análise para buscar lá por que você está desse jeito. Muito obrigado por ter acompanhado mais este episódio do Pode Tudo. Por favor, se inscreva no canal, compartilhe, comente, porque isso ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo. Apoios Cold Track Rastreamento. Seu carro na palma da mão.